Livro de Êxodo, no seu capítulo 3. Êxodo 3, versículo 11. Êxodo 3, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Amém. Só esse versículo. Irmãos, Moisés, ele se via como um homem incapaz. Moisés, ele se via como um homem frágil, como um homem cheio de desculpas. Moisés aí, ele, como eu falei lá no começo, ele não se achava capaz. Moisés, ele não sabia se ele seria ouvido, se ele seria aceito. Mas como a gente leu lá no começo, Moisés, ele faz o quê? Através da palavra do Senhor, ele abre o Mar Vermelho. Aquele homem que achou que não era capaz, aquele homem achou que não saberia como falar, como agir, aquele homem, no momento certo, o impossível se tornou possível. Então eu queria dizer para você nessa noite, não desista. Não desista. Porque talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe para você e você pense assim, eu não sou capaz, sozinho eu não consigo. Como Moisés, ele falou assim, quem sou eu? Talvez você não enxergue a sua capacidade. Talvez você não enxergue nem mesmo, sabe o quê? A sua força. Porque muitas das vezes a gente está tão fraquinho que a gente diz assim, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Mas eu digo para você mais uma vez, não desista. Não desista, porque no momento certo, o impossível, ele se torna possível. Amém? Eu separei um tema para essa palavra e o tema é quando o impossível se torna possível. Quando o impossível se torna possível. E essa é uma palavra para nos inspirar, para você sair daqui sabendo o tamanho do Deus que você serve. Porque é muito comum a gente olhar para o tamanho do problema que está na nossa frente e a gente até perder as forças. Mas Deus está dizendo para a gente nessa noite, não desista. E eu sei que Deus está falando comigo e eu sei que Ele está falando contigo também. Porque muitas das vezes a gente quer desistir. Principalmente quando a gente vê um grande mar vermelho na nossa frente. Principalmente quando acontecem situações onde a gente olha e não tem saída. Ó, isso aqui não tem jeito. Porque imagina o povo diante do mar vermelho. Imagina eles pensando assim, não tem saída. Se a gente olha para frente, a gente vê o mar vermelho. Se a gente olha para trás, a gente vê o exército dos egípcios, o exército inimigo. Então a questão é, não tem jeito mais. E hoje a gente vive situações assim muitas vezes. Que a gente olha para o cenário e a gente vê assim, não tem jeito. Mas no momento certo, Deus ele vai dizer assim, Moisés, por que você está clamando a mim? Diz o povo para marchar. Amém? E aqui, primeira coisa que eu queria falar, eu separei alguns tópicos, eu vou ser bem breve. E o primeiro tópico é, Deus chama os improváveis. Irmãos, eu sei que é muito comum a gente olhar primeiro para as nossas limitações. Deus, ele te deu um chamado. Ele diz assim, pregue o evangelho a toda criatura. Então, todos nós temos um chamado. Algumas pessoas vão pregar segurando o microfone para milhares de pessoas, para multidões. Mas algumas pessoas vão ser um homem honesto que vai pregar para sua família. A todo momento, nós precisamos pregar o evangelho. E talvez se você está olhando para as suas limitações, Deus está dizendo assim, Ele escolhe os improváveis. Moisés, ele recebe uma ordem de Deus. A Bíblia fala que ele está ali apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E a Bíblia fala que a sarça, ela começa a ficar em chamas. Só que ela não queima. Moisés olha para aquela situação e acha muito curioso e se aproxima. Quando ele se aproxima da sarça para tentar entender por que ela não estava queimando, Deus se revela para ele. E Deus dá uma ordem para ele.
dizendo para ir até Faraó, para avisar Faraó que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que está enviando ele, que vai libertar o povo. Deus, ele dá uma ordem, irmãos. Deus fala com ele. E sabe qual é a reação dele? Ele diz assim: Senhor, mas eu não sou bom em palavras. Eu não sei como falar. Você já disse isso para alguém que disse assim: vai, faça isso. Talvez Deus já te impulsionou. E Moisés, ele falou assim: mas eu não sei como falar. Como que eu vou falar? Eu nunca fui bom com as palavras. E Moisés, ele se vê como um homem incapaz. Moisés, ele diz assim: Deus, mas se eles perguntarem quem o Senhor é, o que eu vou dizer? É como se ele estivesse dizendo assim: eu não vou ser ouvido. Eles não vão ouvir o que eu vou falar. Quem sou eu? E se eu disser para você que Deus está te chamando para você pregar para multidões, o que você vai dizer, Juan? Se eu disser que Deus vai estar te chamando para pregar para o Brasil, talvez você diga isso. Quem sou eu? Quem é o Juan morando aqui para pregar para o Brasil? Talvez você diga isso. Mas Deus, ele quer te usar para o Brasil. E você sabe o tamanho disso. E a gente olha para quê? Para nossa incapacidade. A gente acha assim: é muito improvável que Deus me chame. Imagina, Bia, você pregando em congresso de mulheres. Pregando para muitas mulheres. É improvável você ver esse cenário? Talvez você diga assim: que bom! Talvez você diga assim: será? Quem sou eu? Deus chama os improváveis. Você pode se achar até incapaz. Mas Deus, ele está dizendo: você pode se olhar de uma forma, mas eu te enxergo de outra forma. Porque eu não vejo como o homem vê. Então Deus, ele chama os que são improváveis. Então quando você olhar para você, talvez você olhe para você e você se enxergue de um jeito, mas Deus te vê por completo. Então se você se acha incapaz, assim como Moisés se achou incapaz, creia que Deus, ele faz a obra perfeita. E é muito interessante porque quando você se acha capaz, quando você acha que consegue, você vai com a sua força. Agora, quando você se acha incapaz, quando você sabe que somente Deus para te ajudar, aí você tira tudo que você é, aí Deus fala assim: bom, já que você tirou tudo que você acha que é, deixa que eu vou te encher. Quando a gente se sente assim, realmente, não, é só Deus mesmo. É o momento que ele fala assim: então agora eu posso agir. Então você tem que saber que não é sobre você, é sobre o que Deus pode fazer. Mas se você se acha incapaz, saiba que Deus é todo poderoso para fazer. Outra coisa interessante é que Deus se responsabiliza pela missão. É muito comum você ter medo. Por quê? Porque você acha que é pela sua força. Só que Deus, ele se responsabiliza. Êxodo 3:12, quando Moisés fala assim: quem sou eu? Como que eu vou falar? Deus, ele diz assim: eu estarei com você. Êxodo 3:12. Deus, ele dá uma missão grandiosa para Moisés. E Moisés se vê incapaz. Mas Deus, ele diz assim: eu vou estar com você. Então, se você entende que você não está sozinho, que você vê uma causa impossível, você vê o mar vermelho na tua frente, o exército atrás, você não tem escapatória, mas você tem que entender o quê? Deus é comigo. Deus vai comigo. Quando você se sente sozinho, realmente, se você estiver sozinho, você não consegue. Mas se Deus estiver com você, você é capaz. Então entenda que não depende da sua capacidade. Nunca vai depender da sua capacidade. Sempre vai depender da presença de Deus na sua vida. Então você tá passando por algo que é impossível? Tá vendo um cenário impossível? Se enche de Deus. Busca no secreto. Busca a presença de Deus. Busca ser cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais você for cheio de Deus, mais Ele vai te guiar.
Aí você vai entender que não depende da sua força, depende da presença de Deus na sua vida. Porque afinal, Deus, ele se responsabiliza. Se ele te deu algo impossível para lutar, irmãos, se algo impossível Deus colocou na tua mão, se Deus colocou um chamado, uma missão que você julga ser impossível, saiba que Deus já te deu todas as ferramentas necessárias para que você consiga lutar essa guerra. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus não faz nada, irmãos, conosco, na qual a gente não pode suportar. Toda a missão que Ele nos dá, toda a direção que Ele nos dá, Ele se responsabiliza. E por último, para a gente concluir, o último tópico é: o impossível acontece no tempo certo. Irmão, é no tempo certo. Não tem como você, com a sua força, apressar o agir de Deus. Apressar o trabalhar de Deus. Êxodo 14:15 tem uma fala que Deus diz assim: diga ao povo que marche. Diante do Mar Vermelho, diante daquele cenário impossível, Deus, ele dá uma ordem: marche. Diga ao povo que marche. Naquele momento, o mar se abriu e o impossível se tornou um caminho. Naquele momento, o mar se abriu e o que era impossível se tornou um caminho. Então, quando aconteceu o impossível na sua vida, saiba que o impossível não depende do seu tempo. Ele depende do tempo de Deus. Quando chegar no tempo certo, irmãos, no momento certo, na hora exata, que só Deus sabe, o impossível se torna possível. É no momento certo. Não depende do meu querer, não depende do meu agir para fazer com que o impossível aconteça. Depende de Deus. E o que eu e você precisamos fazer? Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos ser cheios de Deus. Buscar intimidade. Buscar no secreto. Porque afinal, não é sobre você. É sobre o que Deus te chamou para fazer. Irmão, nada é sobre mim. Nada é sobre você. É tudo sobre o nosso chamado. Então, como eu falei lá no começo, quando o impossível se torna possível. Na minha e na sua caminhada, a gente vai precisar fazer muitas escolhas. Todos os dias você tem muitas escolhas. Todos os dias, quando você acorda pela manhã, você tem que decidir se você vai tomar banho ou não, se você vai escovar o dente ou não, se você vai tomar café ou se você vai tomar achocolatado, suco, se você vai pegar o ônibus X, o ônibus Y. Todos os dias você tem várias escolhas para tomar. Mas tem uma coisa que geralmente a gente coloca como escolha, mas não é escolha, que é o alimento espiritual. Você consegue até mesmo dizer assim, se hoje você vai almoçar ou não, se você vai sair daqui, se você vai lanchar, se você vai jantar. Porque apesar de você precisar do alimento para você saciar o seu corpo, você pode escolher se você vai comer ou não. Agora, a gente sempre coloca uma escolha. Eu vou fazer hoje meu devocional ou não? Eu vou fazer hoje a minha oração ou não? E eu digo para você que de todas as escolhas que você tem para fazer durante o dia, uma delas tem que ser inegociável, que é a sua intimidade com Deus, que é o seu relacionamento com Deus. Então, nessa caminhada, se você está vendo o impossível na sua frente, o maior conselho que eu posso te dar é busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Volta para o secreto. Volta para a oração. Volta para o joelho dobrado. Se conecte com o Senhor através da palavra. Como eu orei aqui no começo. Busque o Senhor na palavra. Busque estudar a palavra. Aprender o que a palavra diz sobre você, sobre quem você é, sobre o teu chamado. Busque o Senhor nas Escrituras. Não negocie o seu tempo com Deus. Ore ao Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque no momento certo, o impossível, irmãos, vai tornar possível.
Entenda que o Mar Vermelho, ele só abriu no momento certo. O povo estava ali diante do Mar Vermelho. E talvez você vai estar assim, diante do Mar Vermelho. Diante de algo impossível. E Deus dá uma ordem, marche. É o que Deus está dizendo para você agora. Continua, não desista, persista. Dá trabalho, mas continua. Continua orando, continua jejuando, continua buscando. É isso que ele está dizendo quando ele diz marche. Sabe por quê? Porque se você continua marchando, quando você menos perceber, você vai estar no meio do mar aberto. O mar vai abrir e você não vai nem perceber. Aquele milagre vai acontecer. E você está ali, marchando, atravessando o Mar Vermelho. E no momento que você menos perceber, aquilo que parecia impossível vai se tornar possível. Amém? Fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar. Amém.